Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto. E agora a gente vai estudar um cadinho de estrutura atômica básica, tá? Então, a gente precisa desvendar um pouquinho mais, nessa altura do campeonato, como é a estrutura de um átomo. E a gente vai conseguir entender melhor, né, outros conceitos de química a partir desse conhecimento. Então, é importante que a gente descubra um pouco mais quais são os modelos de átomos que tem na história da química. Então vamos lá. Bom, para reforçar um cadinho, a ciência da química considera que o mundo material fenomênico é feito de átomos. Então, cachorros, controles, televisões, objetos, animados e inanimados, são constituídos de átomos. Então, os átomos são as partículas diminutas que compõem a matéria. A gente não enxerga o átomo, mas aceita que ele está lá fazendo a composição dos corpos, dos indivíduos, enfim. Bom, lembra que até Dalton a gente tinha um modelo de átomo que era considerado como uma partícula indivisível. Então, o mundo é como se fosse, né, constituído de várias bolinhas. Essas bolinhas, que são os átomos, elas não se dividem, então são as menores partículas que compõem o mundo material fenomênico. Só que a ciência vai evoluindo, a cada momento a gente expande a nossa capacidade de compreensão dos fenômenos e também as tecnologias disponíveis para a produção de conhecimento científico. E aí o que aconteceu? Lá para o finalzinho do século XIX, né, então o Joseph John Thomson, que é um físico britânico, ele vai se debruçar sobre a constituição da matéria. E aí ele fez o seguinte experimento. Né? Então, ele tinha um tubo, onde nesse tubo ele colocou aqui um metal e aplicou uma diferença de potencial elétrico bastante grande. Então, ele estava desconfiado sobre a natureza elétrica da substância química, né? Então, dos compostos químicos. Ele estava desconfiado de que as substâncias, de alguma maneira, podiam ter partículas elétricas. Ele não tinha total noção disso, mas ele estava desconfiado. E aí ele montou esse experimento então, né? Ele conseguia, através dessa diferença de potencial elétrico aplicado nesse metal, né, a liberação de raios, que ele chamou de raios catódicos, e bem, então, aqui, né, tinha esse experimento, os raios catódicos eram liberados dessa matéria, passavam então por uma região de um campo, ele aplicava bem aqui no meio desse experimento, ele aplicava um campo elétrico, portanto, uma região de carga negativa e positiva, e ele percebeu que este raio catódico que saía do metal, ele sofria um desvio em relação ao campo elétrico positivo. Talvez você não compreenda exatamente os detalhes desse experimento, mas o que ele conseguiu mostrar com isso? Ele conseguiu evidenciar que a matéria, no caso o metal que ele estava utilizando para a produção dos raios catódicos, liberava partículas que eram afetadas pelo campo elétrico positivo. Então, como ele era físico, ele já sabia que para essas partículas serem desviadas em direção ao campo elétrico positivo, necessariamente essas partículas tinham carga, e carga elétrica negativa. Por quê? Porque essas partículas, né, o feixe de partículas emitidos, aqui que ele vai chamar de raios catódicos, ao passar pelo campo elétrico positivo e negativo, ele sofre um desvio em direção ao positivo. Está vendo aqui esse desvio? E aí ele vai se chocar contra, né, essa região aqui. Esse desvio em relação ao campo elétrico positivo quer dizer que essas partículas estão sendo atraídas pelo campo elétrico positivo. E na física, quem é que é atraído pelo campo elétrico positivo? São as partículas negativas. Através desse experimento, Thomson ele começou a entender um pouco melhor da presença de partículas elétricas nos átomos, nas substâncias químicas. E aí, olha só o modelo de átomo que ele construiu na época. Então,
Em 1898, né, Thomson elaborou um modelo atômico, né, para explicar a composição dos átomos, que era a seguinte. Então, o átomo é como se fosse uma esfera carregada, né, a massa dele seria carregada positivamente, e aqueles feixes, né, os raios catódicos, que ele conseguiu evidenciar que eram feixes de partículas negativas, essas partículas negativas, né, os elétrons, ou seja, partículas com cargas elétricas negativas, elas ficariam aqui distribuídas nessa maçoroca, né, nesse pudinzinho que seria o átomo. Então, recapitulando, para Thomson, em 1898, através do seu experimento, o átomo ele tinha essa carinha, né, uma esfera com partículas elétricas negativas. Na hora que você aplica uma diferença de potencial nesses átomos, essas partículas elétricas, elas pulam do átomo, né? Então elas são liberadas formando um raio catódico. Agora, para contrabalancear essa natureza elétrica negativa dos elétrons, Thomson achava que a massa circundante, né, a massa desse pudinzinho, teria uma carga elétrica positiva. Então aí ele fez esse desenho para representar o modelo atômico do que ele achava que fosse o átomo na época. Bom, o modelo atômico de Thomson ficou bem famoso. E aí, não sei se vocês já comeram pudim de passas, né? Eu trouxe aqui para vocês um desenho de um pudim de passas. Então ele tem uma massa com as bolinhas de passas aí no meio. E aí olharam para o modelo atômico de Thomson e falaram, parece um pudim de passas. Então, como os elétrons distribuídos na massa atômica positiva têm a carinha mais ou menos de um pudim de passas, esse modelo de Thomson ele é conhecido como modelo de pudim de passas, modelo atômico de pudim de passas. O que acontece? Outros físicos na época também estavam investigando, né, outros cientistas, com essa descoberta, basicamente o experimento de Thomson trouxe à luz, né, a descoberta do elétron. Então, o elétron como uma partícula elétrica de carga negativa constituinte dos átomos. E aí, gente, um outro cientista, o Ernest Rutherford, em 1910, fez um experimento muito interessante porque ele estava desconfiado sobre a composição da matéria e sobre o modelo atômico de Thomson. Ele queria provar se o modelo atômico de Thomson realmente condizia com a realidade. Daí ele bolou um experimento genial que entrou para a história da ciência da química. Então, olha só que interessante. Ele pegou uma caixa de chumbo e colocou lá dentro um material radioativo, o polônio, e esse material radioativo é capaz, então, de liberar uma radiação conhecida como partículas alfa, né? Então, o chumbo, ele é um isolante radioativo, ou seja, o polônio guardadinho lá dentro, né, não prejudica ninguém. Então, na hora que abrir a portinha, ele sai com tudo, essas partículas alfas. Então, você tem um feixe de partículas alfas. Beleza. Então, aqui estava tampadinho, certinho. Aí, aonde iria sair o feixe, o que ele fez? Ele colocou bem na reta do feixe uma pequena lâmina de ouro, né? Então, o ouro foi interessante porque como ele é um metal bastante dúctil e maleável, né? Você consegue, batendo assim, até fazer uma fina camada de átomos de ouro. Então, ele fez uma película de ouro bem fininha, mesmo uma lâmina de ouro bem fininha, e aonde ele abriria aqui a caixa de chumbo, o polônio liberaria as suas partículas radioativas, partículas alfa, que bateria, então, se chocaria com essa lâmina de ouro. Em volta dessa lâmina de ouro, ele colocou, então, uma placa de sulfeto de zinco. Então, essa placa, ela tem a capacidade de brilhar, né? Então, ela fica marcada e ela registra aonde é que a radiação das partículas alfas tocam. Então, aonde a partícula alfa bate na placa, ela fica lá registrada. Depois do experimento, né? Então, o que ele fez? Ele abriu aqui a portinha da caixa de chumbo, o polônio emitiu as suas partículas alfas, passou aqui pela abertura dessa
parte de sulfeto de zinco, chegou até a lâmina de ouro e depois, né, aonde essas partículas alfas batiam na lâmina, algumas passavam direto, atravessavam, outras sofriam um desvio para cima, para baixo e outras mesmo até retornavam. Depois do experimento, ele abriu essa placa aqui de sulfeto de zinco e ele foi observar aonde é que os feixes, né, de partículas alfa tocaram nessa placa. Então, olha só, qual é a análise do experimento de Rutherford? Ele percebeu que muitos feixes de partículas alfas passaram direto, atravessaram a lâmina. Alguns feixes bateram no núcleo e desviaram, e outros feixes voltaram. Então, como ele sabia que as partículas alfa tinham carga elétrica positiva, isso já era sabido para Rutherford. E essas partículas, a maioria delas passou atravessando a lâmina de ouro sem qualquer desvio. A maioria delas atravessou a lâmina de ouro. Algumas sofreram desvio. O que Rutherford pensou? Veja, não dá mais para imaginar o átomo como o átomo de Thomson. Porque o átomo de Thomson é como uma massa toda preenchida, né? Para mim, Rutherford, estou imaginando que, como as partículas alfas passaram direto sobre a lâmina de ouro, que o átomo, na verdade, ele não é totalmente preenchido. O átomo, ele deve ser mais vazio do que preenchido. Então, Rutherford trouxe à luz um conceito da química que não existia na época, de um átomo que não é preenchido completamente, de um átomo que é mais vazio do que cheio. Então, olha só, para a gente ter uma ideia. Rutherford começou a imaginar que o átomo possui um núcleo atômico e nesse núcleo tem partículas positivas e a maior parte em volta do átomo é um espaço vazio. E os elétrons, como descoberto por Thomson, ficaria então nesse espaço vazio, tá? Então, através do experimento de Rutherford, ele chegou nessa conclusão de que o átomo, ele então já não tem mais essa ideia, né, de uma bola maciça, de uma esfera maciça, mas sim de regiões, sendo uma delas um núcleo pequenininho e um espaço vazio em volta do núcleo. E os elétrons orbitando em torno desse núcleo. Vamos olhar então, com mais detalhes, como seria esse modelo atômico de Rutherford. Então, para Rutherford, de acordo com o seu experimento, ele identificou, né, que o núcleo do átomo seria feito de cargas elétricas positivas, que foram chamadas então de prótons. Prótons são cargas elétricas positivas e estão lá no núcleo do átomo. Em volta do átomo, do núcleo, tem uma imensa região vazia. Em algum lugar você vai encontrar uma carga elétrica negativa, que são os elétrons, que já tinham sido descobertos antes. Então, na época de Rutherford, desse modelo atômico aqui, Rutherford não conhecia os nêutrons, que foram descobertos só em 1932, pelo físico James Chadwick. Então, para esse modelo inicial de Rutherford, a gente ainda não coloca o nêutron aqui, tá? Mas ele foi descoberto depois e chegaram à conclusão de que o nêutron, a outra partícula pertencente ao núcleo, também fazia parte da constituição aqui do átomo. Mas na época ele não sabia. Então, basicamente, a estrutura atômica, né, que é considerada até hoje, ela reconhece, né, que o átomo ele é mais espaço vazio do que preenchido. Nós temos uma região central nuclear do átomo que vou ter duas partículas principais, que são os prótons e nêutrons. Em volta desse núcleo, nós temos então os elétrons, que têm cargas elétricas negativas. Os elétrons eles ficam orbitando, girando em torno do núcleo, sem parar, fica lá girando. Igual doidinho, né? Então, se você pega uma pedra e amarra ela no barbante, fica girando, é mais ou menos assim que fica o elétron, né? Girando em torno do núcleo, como eles pensavam na época. Bom, só para vocês verem, né, dos cálculos que Rutherford fez em relação ao tamanho do átomo, ele chegou a mais ou menos a seguinte proporção. Imagina um estádio de futebol. Você já foi em alguma vez em um estádio de futebol? Bom,
Eu já fui. Achei muito legal. É grande pra caramba. E aí, imagina uma bola de futebol lá, bem ali no centro do estádio, né? Então, se você considerar a bola de futebol e o estádio todinho, a bola seria mais ou menos o tamanho de um núcleo atômico e todo o espaço do estádio gigantesco seria o espaço vazio. Então, a bordinha do estádio é mais ou menos aonde nós temos a primeira camada de elétrons girando em torno do núcleo. Então, veja, o estádio é uma coisa muito grande. O núcleo seria como uma bola de futebol e todo o espaço do estádio estaria vazio. E na bordinha aqui do estádio, lá longe, você vai encontrar a primeira camada de elétrons girando em torno do átomo. Ou seja, a maior parte do espaço ocupado pelos átomos é vazia. Gente, isso é uma doideira gigantesca. Imagina, a matéria que você acha que é uma coisa tão sólida, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tô com essa xícara, parece uma coisa sólida, né? Você bate nela aqui, ó, você sente, tem matéria, né? Às vezes a gente tropeça, bate com a cabeça na parede, dói pra caramba, né? Cai uma pedra no pé, enfim, a gente sente o peso dos objetos, né? E observa o volume ocupado por eles. E até a dureza, né? Então a parede é dura pra caramba, mas como assim? Agora, gente, a química e a ciência, a física, permitem a gente ter uma visão sobre a constituição da matéria de que nem tudo é o que parece. Então, essa percepção da matéria como algo sólida, consistente, né? Uma parede sendo dura, na verdade, ela não tem um rigor científico, porque com o rigor científico, na verdade, a maior parte da matéria ela é mais vazia que preenchida. É uma brisa, né? Imagina como os cientistas descobriram isso. Então, a maior parte do espaço físico, ela não é ocupada. Ela é vazia. Você olha a cidade de São Paulo, você vê um monte de prédio, carro, árvore, gente. Na verdade, é tudo mais vazio do que cheio. É mais vazio que preenchido. Interessante, né? E muito louco ao mesmo tempo. A maior parte da matéria é mais espaço vazio do que espaço preenchido. Lembra? Se o átomo fosse do tamanho de um estádio, a bola seria um núcleo, todo o estádio seria um espaço vazio e os elétrons ficariam aí girando em torno da bordinha do estádio. Só para você ter ideia, né, da proporção entre o tamanho do núcleo e o tamanho da eletrosfera. Bom, então, considerando os conhecimentos de Rutherford, os conhecimentos de Thomson, que foram muito importantes, e a descoberta do nêutron por Chadwick, nós chegamos a uma estrutura atômica atual composta de 3 grandes partículas. Então, o átomo, atualmente, ele é considerado como tendo um núcleo central, e nesse núcleo eu encontro prótons de carga elétrica positiva, nêutrons que não possuem carga e os elétrons de carga elétrica negativa. Então, prótons têm cargas positivas, elétrons têm cargas negativas. Num átomo eletricamente neutro, a quantidade de elétrons girando em torno do núcleo na eletrosfera vai ser idêntica à quantidade de prótons no núcleo. Por que acontece isso na natureza? Porque na natureza existe uma harmonia de cargas elétricas nos átomos que estão eletricamente neutros. Então, dessa forma, a quantidade de cargas de prótons é igual à carga de elétrons. Então, este átomo desse exemplo, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Claro, esse átomo aqui também apresenta 2 nêutrons, e o nêutron não tem carga. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que a quantidade de elétrons e de prótons são idênticas, tá? Então, recapitulando, o átomo tem uma região nuclear central com 2 tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Em volta dessa região central, eu tenho uma região de espaço vazio e você vai encontrar os elétrons girando em torno desse núcleo. Essa região eu vou chamar então de eletrosfera. E é interessante que as 3 partículas possuem massa, mas
a massa do elétron é muito pequenininha em relação à massa do próton e do nêutron. Então, os prótons e nêutrons são mais pesados, os elétrons são mais levinhos. Então, vamos fazer aqui um resumo das partículas subatômicas, né? Então, veja, com Rutherford e com Thomson, a gente já sai daquela ideia de o átomo como uma partícula que é indivisível. Agora, eu começo a ter uma noção de que o átomo em si, ele já não é a menor porção que compõe a matéria. Existem partículas que compõem o átomo. Então, o átomo, ele é divisível. Você consegue decompor o átomo em elétrons, prótons e nêutrons. Além disso, os cientistas eles descobriram que essas partículas são feitas de outras subpartículas, né? E que agora não vem ao caso, mas se você quiser, você pode dar uma pesquisada aí, que é bem interessante também. Então, o próprio modelo atômico ele avançou muito na atualidade. Mas para a gente, por enquanto, basta ter uma ideia geral de que os átomos eles são, primeiro, divisíveis, formados por subpartículas que são prótons, nêutrons e elétrons. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem um átomo bonitinho girando. A gente tem um núcleo com prótons e nêutrons, elétrons, né, orbitando em torno desse núcleo. E aqui, olha só, o que a gente faz? O número de prótons de um átomo, esse átomo tem bastante prótons, né? Ele vai ser chamado de Z, tá? É um Z maiúsculo. Então, na química, toda vez que você encontrar um Z maiúsculo, ele se refere ao número de prótons do átomo. O número de nêutrons é N minúsculo e o número de elétrons é E, tá? Então, olha só, a carga elétrica relativa de um próton vale mais 1. Por que carga relativa? Porque neste momento eu não estou preocupado em dizer exatamente qual é a carga de um próton, mas se eu considerar que ela é uma carga positiva de valor unitário mais 1, o elétron tem a carga elétrica unitária, mas de valor contrário. Então, se a carga do próton é mais 1, a carga do elétron é menos 1, para que haja um balanço elétrico no átomo, tá bom? Então, a carga do próton é unitária, mais 1, a carga do elétron é unitária, menos 1. O próton tem carga positiva, o elétron carga negativa. E qual que é a carga do nêutron? Gente, a palavra nêutron já lembra a gente de que não tem carga elétrica, ou seja, um nêutron tem carga neutra, ou seja, não tem carga. E se você considerar o próton como uma bolinha e medir a massa dessa bolinha, então nós vamos dizer, neste momento, que a massa dessa bolinha tem um valor unitário 1, tá? Então você vai chamar de massa relativa 1, uma unidade de massa. O nêutron também tem uma massa relativa a 1, uma unidade de massa. Você sabe isso em quilos? Os cientistas até sabem, mas para esse momento, basta entender que nós estamos atribuindo o valor de uma unidade relativa 1 para a massa do próton e 1 para a massa do nêutron. Ou seja, a massa de próton e nêutron é basicamente a mesma. A rigor técnico não é idêntica, né? Tem um pouquinho de divergência, mas aqui para esse momento está valendo, né? 1 para cada uma delas. Já o elétron, a massa dele, eu falei, né? Então que os elétrons possuem massa, né? As 3 subpartículas possuem massa, mas o elétron, ele tem uma massa muito pequenininha. Então, se você pegar a massa do próton e dividir por 1836, esse valor vai ser bem pequenininho. Essa é a massa do elétron. Ou seja, o elétron, ele tem uma massa super pequenininha, né? Comparativamente a prótons e nêutrons. Ou seja, o elétron ele tem massa, mas é irrisória, ou seja, desprezível. A palavra irrisória representa desprezível. Pensa você, né? Então, olha, eu tenho lá 75 quilos, então vou na balança, vou me pesar, e aí o meu fio de cabelo, né? Eu vou pegar um fio de cabelo aqui, ele tem massa? Tem massa, né? Todo mundo sabe que o cabelo pesa. Mas se eu tirar um fio de cabelo e vou subir na balança, eu vou ter um peso mais magro na balança, mais leve? Não, né? Porque apesar de que o fio de cabelo tem massa, ela é desprezível ou irrisória ou irrelevante para a massa total do meu corpo.
Então é a mesma coisa com os elétrons. Os elétrons, eles têm massa, mas ela é desprezível em relação à massa total do átomo, porque quem mais dá massa para o átomo são prótons e nêutrons, tá bom? Bom, a gente já viu isso, mas vale a pena relembrar que existem vários elementos químicos e que a gente faz a representação deles na tabela periódica com letras maiúsculas. Então, às vezes o elemento químico é representado por uma única letra maiúscula, por exemplo, o carbono, e às vezes ele tem duas letras. No caso, uma vai ser maiúscula e a outra minúscula, como é o caso do cálcio. A gente viu também que muitos nomes são compatíveis com o nome do elemento em português e outros não. Então, por exemplo, o Cu é cobre, então assim, não bate muito com o português. Na para sódio, K com potássio e P para fósforo. Não bate com o nosso português. Mas, por quê? Porque esses nomes dos elementos vêm do latim, né? Então, cuprum, natrium, cálium e fósforo. Então, bate com o latim, mas não bate com o português. E aí, gente, tudo bem. A gente vai aprendendo, não precisa se preocupar com decorar. Conforme a gente vai usando os elementos químicos ao longo dos estudos de química, a gente vai aprendendo esses símbolos, tá bom? Não se preocupem com isso agora. Bom, como eu falei, o número de prótons no núcleo de um átomo, a gente chama de número atômico. Ele é muito importante, muito relevante, porque ele determina a identidade do elemento químico. Então, olha só, a gente vai chamar, né, o número de prótons de número atômico e representar ele por um Z maiúsculo, tá bom? Então, o número atômico corresponde ao número de prótons que um átomo possui no núcleo. O número atômico é único para cada elemento químico e, por isso, define a sua identidade. Assim, o hidrogênio possui o número atômico 1, o hélio possui o número atômico 2, o lítio, número atômico 3, e assim sucessivamente. Então, veja bem, Z, o número atômico, é igual ao número de prótons, tá? Lembra disso. Z é igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. E, a depender do número de prótons que um átomo tem no seu núcleo, isso vai ser definidor do elemento químico daquele átomo. Então, todos os átomos que só possuem um próton, eles são chamados de hidrogênio. Então, o que define um átomo de ser hidrogênio ou oxigênio é a quantidade de prótons no núcleo, tá? Então, os átomos que só possuem um próton são todos hidrogênios. Os que possuem dois são todos hélios, os 3 são lítios e 92 prótons são chamados de urânios. Então, se você pegar uma espaçonave e for viajar na Via Láctea e parar num planeta diferentão e encontrar um átomo com 3 prótons, qual vai ser o nome desse átomo? Lítio. Ele pertence ao elemento químico lítio, porque na natureza todos os átomos com 3 prótons são idênticos ao lítio, definem o lítio. Então, ter 3 prótons garante a identidade de ser lítio. Se você encontrar um átomo de 92 prótons, esse átomo se refere ao urânio, tá? Então, recapitulando, o número atômico Z é igual ao número de prótons que está no núcleo dos átomos e define o tipo de elemento químico. Ou seja, você só possui um número atômico para cada elemento químico. Tá lá. Então, lembra disso. O número atômico é igual ao número de prótons. E aí também surge um conceito da química bastante importante, que é o número de massa. Ele é bem simples de entender. O número de massa não é o valor da massa real dos átomos, mas ele dá para a gente uma dimensão de qual átomo é mais pesado, tem mais massa do que o outro, tá? Então ele permite fazer comparações. Então olha só que interessante. O número de massa é a contagem das partículas que mais possuem massa. Bom, a gente viu que prótons, elétrons e nêutrons têm massa, mas que a massa dos elétrons ela é muito pequenininha e desprezível. Então, o número de massa é a contagem da massa de prótons e nêutrons. Está aqui, ó. Número de massa A maiúsculo é igual a prótons mais nêutrons.
tá bem? Então vamos fazer aqui uma continha rápida, né? Vamos pegar o caso do hélio, que está aqui. Eu vou olhar aqui para o hélio, eu vejo 2 prótons e 2 nêutrons. O número de massa vai ser 2 mais 2 igual a 4. Vamos olhar para o lítio. Veja, né, que então eu não considero o somatório dos elétrons, eu só conto prótons e nêutrons. Vamos olhar para o lítio. Então o lítio tem 3 prótons e 4 nêutrons. Então 3 mais 4, eu tenho um número de massa igual a 7. Se eu comparar o número de massa do hélio 4 com o número de massa do lítio 7, eu não sei exatamente a massa deles, mas eu posso dizer garantidamente para vocês que o lítio é um átomo mais pesado que o hélio. Por quê? O número de massa ele me permite entender comparativamente qual elemento químico é mais pesado que o outro, tá bom? Então ele me dá uma noção sobre a massa dos átomos. Ele não é a massa real do átomo, mas ele me dá uma ideia comparativa entre as massas de átomos de elementos diferentes. Então, como é que a gente faz uma representação de estudo na química? Veja, então aqui nós temos o elemento químico com a sua letra maiúscula, ou uma letra maiúscula e uma minúscula. À esquerda, você pode representar o número de massa, né? À esquerda, sobrescrito, e à esquerda, subscrito, você tem o número atômico, tá? Vamos ver como isso fica na prática. Então, olha só, se você encontrar um lítio com 7 aqui em cima, né, do lado esquerdo, e um 3 aqui embaixo, do lado esquerdo, o que representa esse 7 e o 3? O 7, ele representa o número de massa, e o 3 representa o número atômico. Lembra que o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons? Então, gente, olha só. Através dessa informação, você consegue calcular o número de nêutrons do lítio. Por quê? Esse 3 é número atômico. Então, Z é igual a P, que é o número de prótons, que é igual a 3. Esse 7 é o número de massa 7. Então, o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Ou seja, 3 prótons mais 4 nêutrons me dá um total de número de massa igual a 7. Então, com essa representação, você consegue determinar o número de nêutrons de um átomo, tá? Usando essa equaçãozinha básica, essa formulinha básica. Bom, na natureza existe um fenômeno bastante interessante em relação aos elementos químicos. Primeiro, cada elemento químico tem um número de prótons específicos, não é? Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem somente um próton, mas acontece que alguns átomos de hidrogênio possuem dois nêutrons e um nêutron e 0 nêutrons. Então, na natureza, como o nêutron ele é tão pesado quanto o próton, eu encontro átomos de hidrogênios que são mais leves, átomos de hidrogênios que têm um peso intermediário e átomos de hidrogênio mais pesados. Então, este fato de encontrar átomos do mesmo elemento químico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons, mas com número de nêutrons diferentes, eu chamo isso de isótopos, tá? Então, a gente vai ver melhor isso agora. Olha só que interessante. Os isótopos de hidrogênio. Então, todos esses 3 átomos desenhados aqui são hidrogênio, são do elemento químico hidrogênio. Ah, professor, mas como que eu sei isso? Porque veja, olha aqui para o núcleo. Todos eles têm um próton. Lembra que eu falei que um próton define o elemento químico hidrogênio? Então, com certeza, todos aqui são do elemento químico hidrogênio, tá? Todos eles têm um elétron, porque a quantidade de elétron bate com a quantidade de prótons, então isso não é novidade. Mas este átomo da esquerda, ele não tem nenhum nêutron.
Então, o número de massa dele é 1. Eu vou representar ele dessa forma, hidrogênio 1, 1. Este átomo, ele tem um nêutron a mais. Então, o número de massa é 2. Vou representar ele, hidrogênio 2, 1. Este átomo, ele tem 2 nêutrons a mais. Então, o número de massa 3. Eu vou representar ele de hidrogênio 3, 1. Veja, este átomo tem número de massa 3, esse 2 e esse 1. Portanto, este átomo é o mais pesado. Este tem uma massa intermediária e este é o átomo mais leve. E pasmem, na natureza, a maior parte dos átomos de hidrogênio tem massa 1, um pouquinho menos tem massa 2 e menos ainda tem massa 3. Mas é possível encontrar na natureza esses isótopos de hidrogênio, ou seja, esses irmãos gêmeos do hidrogênio, mas que têm pesos diferentes. Da onde vem a diferença de peso? Vem da presença de mais nêutrons. Então, esse não tem nêutron, esse tem um nêutron a mais, isso aumenta a massa, esse tem 2 nêutrons a mais, isso aumenta a massa. Eles têm o mesmo comportamento químico, eles fazem parte das mesmas moléculas na natureza, por exemplo, da água, tá? Mas o que difere entre eles é a quantidade de nêutrons e, portanto, a quantidade de massa deles, tá bom? Esse evento a gente chama de isótopos. Então, esses 3 átomos são isótopos. Iso significa igual e topos, a esse pezinho se refere a prótons, né? Então, eles têm a mesma quantidade de prótons, porém, quantidade de nêutrons são diferentes. Professor, todos os elementos químicos têm isótopos? Não, gente. Vários elementos químicos possuem isótopos, mas não são todos. A gente vai dar uma estudadinha em alguns deles. Olha só, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio têm isótopos. São considerados abundantes na natureza aqueles isótopos que estão em maior ocorrência. Então, é mais fácil encontrar hidrogênios de massa 1, carbonos de massa 12 e nitrogênios de massa 14, oxigênios de massa 16. Os isótopos considerados raros são aqueles que estão em menor quantidade na natureza. Então, assim, você não vai encontrar eles com tanta facilidade, mas eles existem. Então, eles são chamados de raros. Por exemplo, os hidrogênios de massa 2 e 3, os carbonos de massa 13 e 14, os nitrogênios de massa 15 e os oxigênios de massa 17 e 18. Eles acontecem de forma natural, mas eles são mais raros, tá? Além disso, existem alguns isótopos que são estáveis e outros que são instáveis, ou seja, ao longo do tempo eles se degradam, mas essa degradação libera radiação, radioatividade. Então, a gente chama isso de decaimento radioativo. Então, este átomo, por exemplo, ao longo do tempo, né, ele é instável, ele tem uma estrutura atômica que não perdura no tempo. Chega um momento que ele se quebra, como esse exemplo, e ao se quebrar em átomos menores, eles liberam partículas e radioatividade, tá? Isso é natural. Na natureza você vai encontrar átomos agora, neste momento, fazendo o processo de decaimento radioativo, né? Então eles se quebram, liberando energia radioativa e formando outros átomos, tá? Alguns isótopos são estáveis e outros são radioativos. Por exemplo, no caso do carbono, o carbono 12, que é o mais abundante, ele é estável, ele não se degrada ao longo do tempo. Já o carbono de massa 14, ele é chamado de radioativo, ou seja, ao longo do tempo ele se degrada e libera radiação. O potássio 39 é estável, o 40 é radioativo. O césio 133 é estável. O 137 é radioativo. E, professor, tem alguma importância os isótopos radioativos? Tem, gente. Já ouviram falar de fóssil? Pois bem, eu vou contar como é que eles fazem a descoberta, né, de como que eles fazem a estimativa de quantos anos, qual a idade daquele fóssil. A gente vai ver isso agora. Olha só,
Vamos pegar aqui o nosso isótopo de carbono 12, né? Então, ele tem 6 prótons e 12 nêutrons. O carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Veja, ter 6 prótons é dizer que o átomo se refere ao carbono. Então, todos os átomos de carbono possuem 6 prótons. Lembra? O número de prótons define o elemento químico. Então, 6 prótons se refere ao átomo de carbono. O átomo que tem 6 nêutrons forma o carbono 12. O átomo que tem 8 nêutrons e que é mais pesado forma o carbono 14. O carbono 14, ele é radioativo. O carbono 12 não. O carbono 14 é raro. O carbono 12 não. Ele é mais abundante. Então, como os seres vivos têm dentro dos seus corpos moléculas que possuem carbono, por exemplo, no carbono, né, no cabelo, na proteína, nas gorduras, nos açúcares, tem carbono. Então, uma parte desse carbono, a maior parte, é carbono 12. Uma menor parte é carbono radioativo, carbono 14. Nossa, professor, mas até dentro do meu corpo tem carbono 14 radioativo? Pode ser que sim. Por quê? Porque é natural. Né? Na natureza, no planeta Terra, existem alguns carbonos 14 radioativos zanzando por aí, brincando de fazer parte dos objetos e dos seres vivos. Então, pode muito bem ser que dentro do seu corpinho tenha um ou mais átomos de carbono radioativo. Nossa, professor, mas eu nunca senti essa radiação, nunca senti uma faísca saindo de mim. Claro que você não vai sentir, né, gente? Porque esse átomo, ele é mais raro. Então, se ele estiver dentro de você, ele está, assim, em muito pequena quantidade. Não é uma quantidade suficiente para que você seja uma pessoa radioativa zanzando por aí, né? Então, você não é um Chernobyl ambulante, tá? Você é uma pessoa que tem, sim, uma expressão de radioatividade, mas que é tão pequenininha que não te deixa uma pessoa perigosa nesse sentido, em termos de radioatividade. Mas ela existe. Então, olha só, como é que eu posso identificar a idade deste fóssil, né? Através do fenômeno da quantificação de carbono radioativo nesse fóssil. Então, olha só, vamos pensar comigo. Né? Então, imagina que esse dinossauro acabou de morrer. Então, ao morrer, ele tinha uma certa quantidade de carbono radioativo, né, dentro do corpo dele. E ao longo dos anos, esse carbono radioativo, lembra que ele se degrada? E ao se degradar, ele deixa de existir, né? Ele libera a radiação e deixa de existir, porque ele é instável. Ele se degrada em outros átomos. Então, ao longo do tempo, uma parte desse carbono radioativo se degrada e aí a radiação cai. Uma outra parte se degrada e a radiação cai mais ainda. Depois de vários séculos, vários milhares de anos, essa quantidade de radiação do fóssil vai ficando cada vez menor. A quantidade de carbono 14 vai ficando cada vez menor. Ela era maior no começo e vai se degradando, porque o carbono 14 ele se autodegrada ao longo de um tempo. Então ela vai ficando cada vez menor. Então o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que se eles, ao encontrarem um fóssil, conseguirem determinar o nível de radioatividade, que é muito pequenininho, mas se eles conseguem determinar o nível de radioatividade deste fóssil, a radioatividade associada ao carbono 14, os cientistas conseguem estipular uma data, uma estimativa de idade para este fóssil. Né? Então, quanto menor o nível de radioatividade, mais velho é este fóssil. Interessante, né? Isso é chamado de datação dos fósseis através da técnica de medição do carbono 14. Então, é muito provável que você tenha isótopos radioativos de carbono 14 no seu corpo. Mas não se preocupe, isso é natural e não tem energia radioativa suficiente para te causar algum dano na sua saúde. Bom, algum dia, infelizmente, a gente vai morrer, né? E se o nosso corpo virar um fóssil e alguém daqui 100 mil anos encontrar o nosso esqueletinho, eles vão conseguir, né, com essa técnica, determinar mais ou menos a nossa idade, tá bom? Então é isso. Desejo a vocês bons estudos
né? Agora eu vou deixar aí vocês viajando com essa estrutura atômica, né? De entender que a matéria é mais vazia do que preenchida, mas é importante para os nossos próximos conhecimentos de química que virão nos próximos capítulos. Então, até mais.